Shalom Lekulam, Shalom para todos. Afinal, qual a melhor Bíblia para estudos? Ou até mesmo, em qual Bíblia confiar? A Bíblia diz a verdade? E este é o estudo de hoje. Portanto, eu sou Ivan Rodrigues e você está no canal Conto dos Hebreus. Portanto, abra o seu coração, pois nós vamos falar na língua Kadosh, na língua santa. Se preparou? Abriu o seu coração? Sem mais demora, vamos hebraicar? Vamos aos estudos. Primeiramente, precisamos entendermos o que é uma Bíblia e até mesmo o que é uma escritura. A Bíblia são traduções de idiomas, no caso do hebraico para o grego, do grego para o alemão, para o latim, para o português e assim sucessivamente. Portanto, leva o nome de traduções bíblicas. Já as escrituras são documentos autênticos em seu idioma original, que narra os fatos, os acontecimentos de um povo em seu idioma original. No caso da Torá, do Tanar e também dos Ketuvim Natserim, ou seja, dos escritos nazarenos, também conhecido como o Novo Testamento. Portanto, eu trouxe alguns textos das traduções bíblicas e também das escrituras no seu contexto original para que você possa avaliar qual é a melhor para estudos ou até mesmo em qual confiar. Começando com a tradução de João Ferreira de Almeida, em que o texto diz assim, Gênesis capítulo 6, versos 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente, ou seja, continuamente. Verso 6. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Será mesmo que o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra? Já na tradução Novo Mundo, em Gênesis capítulo 6, verso 6, o texto já diz assim, Jeová lamentou ter feito os homens na terra, e seu coração se entristeceu. De acordo com as Escrituras, o nome do Eterno é um tetragrama, ou seja, tetra, quatro. Quatro consoantes em ivrit, em hebraico. Portanto, a consoante J, ela não pertence, ela não faz parte da língua ivrit, da língua hebraica. O J não pertence ao idioma hebraico. Portanto, o Jeová não pode ser um nome do Eterno. Portanto, o Jeová não é Adonai, o Elohim de Israel. Mas o tradutor diz em seu texto que Jeová lamentou ter feito os homens na terra. Muito bem. Já na tradução Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Gênesis capítulo 6, verso 6, o texto diz assim, E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Será mesmo que o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra? Eu trago também esta tradução bíblica da Bíblia de Jerusalém, em Gênesis capítulo 6, verso 6, em que o texto diz assim, E Yahvé arrependeu-se de ter feito o humano sobre a terra, e afligiu-se o seu coração. Muito bem. Dentro do nome Yahvé, nós temos aqui a abreviação do nome do Eterno. Iá, Iê e também Iô são abreviações do nome do Eterno.
Portanto, nós temos este vídeo aqui no canal Culto dos Hebreus, a pronúncia correta do nome do Eterno. Você pode estar acessando este vídeo, assistindo e tirando as suas dúvidas, caso houver dúvidas. Portanto, Iá, Iê e também Iô são abreviações do nome do Eterno. Por exemplo, é um mandamento: não pronunciar o nome do teu Senhor em vão. É um mandamento. Por exemplo, Iohanam, os tradutores traduziram este nome Iohanam como João. Nada a ver. Portanto, Io é a abreviação do nome do Eterno e Hanam significa gracioso. Portanto, se pronuncia assim, Io Adonai. Pois Adonai vem da raiz da palavra Adon. Adon, Senhor. Adonai, meu Senhor. E Hanam significa gracioso. Portanto, Iohanam, Adonai foi gracioso comigo. Portanto, a Bíblia de Jerusalém, ela tem no nome Yahvé também a abreviação do nome do Eterno. Muito bem. Vamos na fonte autêntica, vamos na fonte original, entendermos este texto que está em Sefer Bereshit, capítulo 6, verso 6, ou também livro de Gênesis, capítulo 6, verso 6, em que o texto diz assim: Vainachem Adonai ki asa et ha-adam ba'aretz, ou seja, Vainachem, o Vav aqui é uma conjunção. E o Yud aqui é a ação. Independente desta conjunção ser vá, vê, vi ou também u, sempre esta conjunção vai ser traduzida como a nossa vogal e. Pois a palavra aqui é Nahem, que vem da raiz da palavra Naham, consolar, ser consolado ou até mesmo sentir remorso. Pois dentro da palavra Vainachem, nós temos o nome Noah. Vejam a consoante Nun dentro do nome, dentro da palavra Vainachem. E também a consoante Het, que está dentro da palavra Vainachem. Portanto, o nome Noah está dentro da palavra Vainachem, e a palavra Vainachem, ela está flexionada. Portanto, Vainachem significa e não consolou-se, pois Noah já significa consolo. Pois em Gênesis, capítulo 5, versos 29, o texto diz assim: Pois Lemer chamou o seu filho de Noah, Lemor, dizendo: Este nos consolará do nosso trabalho e da nossa fadiga. Portanto, Noah significa consolo, pois Noah também consolou o coração do Eterno. Pois o coração do Eterno não se consolava de ver tanta maldade, tanta violência e corrupção sobre a face da terra. Portanto, o Eterno tinha decidido que ia destruir todo o humano sobre a face da terra, até mesmo as aves dos céus, os animais e répteis sobre a face da terra, porque o seu coração não se consolava. Portanto, em Bereshit, em Gênesis capítulo 6, versos 8, o texto já diz assim: Venoah matzah ren benei Adonai, Venoah, e Noah, matzah, ele encontrou, ele achou, ren, graça, benei, aos olhos de Adonai. Portanto, Noah, ele consolou o coração do Eterno. E este é um dos motivos de estarmos aqui hoje, porque Noah significa consolo. Já a palavra Vainachem, ao qual o nome Noah está dentro desta palavra, mas ela está flexionada, Vainachem significa e não consolou-se, portanto, Vainachem Adonai, e não consolou-se Adonai, ou também o meu Senhor.
pois aqui nós temos o tetragrama. Baruch Hashem, abençoado seja o teu nome, ou bendito seja o teu nome. Pois aqui nós temos as consoantes Yud, Rei, Vav e novamente a consoante Rei, que forma o nome Adonai, que se pronuncia o nome do Eterno desta forma. Adonai, que vem da raiz da palavra Adon, Adon, Senhor, Adonai, meu Senhor. Portanto, e não consolou-se Adonai, ou até mesmo o meu Senhor, que assá, que é por, ou até mesmo porque, e assá significa fazer, executar, portanto, e não consolou-se Adonai, porque fez et ha-adam. Ha é um artigo definido. A, o, as, os, da, do, das, dos. E Adam, Adam significa homem, homem da terra. Portanto, Adam vem da palavra raiz Adamar. Adamar é a terra, é o solo. Portanto, nós somos da terra, nós somos do solo. E não consolou-se Adonai porque fez o humano, ou até mesmo a humanidade, Baaretes. Ba é uma preposição. Em, no, depende é do contexto. E a palavra aretes, muito importante esta palavra, pois a palavra aretes significa toda a terra geográfica. E sempre a palavra aretes, ela vai estar acompanhada de uma preposição ou até mesmo de um artigo definido, pois a palavra aretes significa toda a terra geográfica. Por exemplo, a palavra eretes, não está aqui a palavra eretes, pois a palavra eretes significa uma região, uma terra demilitada. Portanto, os erros de traduções, o anti-Mashiach, ou seja, o anti-Messias, ou também o homem do pecado, até mesmo a marca da besta, o povo do Eterno sendo perseguido, os textos estão dizendo que tais acontecimentos iriam acontecer naquela Eretes, naquela terra, naquela região. E os tradutores já trouxeram estes textos dizendo que estes acontecimentos iriam acontecer em toda a terra geográfica. Portanto, Eretes é diferente, muito diferente da palavra Aretes. Portanto, Aretes é em toda a terra geográfica e Eretes é naquela região, numa terra demilitada. Portanto, são acontecimentos que já aconteceram, já vieram, isto é, passado. Hoje é um erro de tradução. Portanto, o texto diz, e não consolou-se Adonai, ou até mesmo o meu Senhor, porque fez o humano, ou até mesmo a humanidade na terra, em toda a terra geográfica, e ficou magoado o coração dele. Eu espero que você tenha compreendido este texto, pois em momento algum o canal Conto dos Hebreus está dizendo para você deixar de lado a sua tradução bíblica ou até mesmo deixar de usar para estudos. De forma alguma, o canal Conto dos Hebreus está te dizendo isto. Nós estamos trazendo o texto na sua fonte original e autêntica para você compreender este texto. Eu espero que você tenha compreendido este texto. Muito bem, eu trago também estes textos das traduções bíblicas do livro de Jó, capítulo 2, versos 9, na tradução Almeida, corrigida e fiel, em que o texto diz assim: Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre, que
surdo. Eu trago também este texto das traduções bíblicas do livro de Jó, capítulo 2, versos 9, da tradução Novo Mundo, em que o texto diz assim: Por fim, sua esposa lhe disse: Você ainda se apega à sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Que absurdo! Pois a tradução Novo Mundo já deixou de fora o nome Jeová e já trouxe o nome ou título Deus. Que absurdo! Eu também não poderia deixar de fora, pois eu trouxe também a tradução Bíblia King James atualizada, Jó capítulo 2, versos 9, em que o texto diz assim: Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: Deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Que absurdo! Eu prefiro nem fazer nenhum tipo de comentário. Eu trago também a Bíblia de Jerusalém, Jó, capítulo 2, versos 9, em que o texto diz assim: Sua mulher disse-lhe: Persiste ainda em sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Que absurdo! Pois a Bíblia de Jerusalém já tirou o nome Yahvé e já trouxe o nome ou título Deus. Que absurdo! Muito bem, nos resta irmos na fonte autêntica, ou seja, no texto original, e entendermos este texto que está em Sefer Iov, capítulo 2, versos 9, ou também, como você desejar, livro de Jó, capítulo 2, versos 9. Muito bem. Primeiramente, precisamos entendermos que o nome deste personagem não é Jó, mas sim Iov. Iov significa odiado, caluniado. Iov era um homem íntegro, temente ao Eterno, que desviava de todo o mal. Iov era um homem riquíssimo, dono de 7.000 ovelhas e de 3.000 camelos. Para você ter uma ideia, Avraham, Yitzhak e Yaakov foram homens bem-sucedidos, homens ricos, mas não tiveram camelos, pois naquela época camelos eram animais de transporte de carga, animais caríssimos. Apenas pessoas riquíssimas tinham camelos. Portanto, o Iov tinha 3.000 camelos e também 500 juntas de bois e 500 jumentas. Iov também era pai de 7 filhos e de 3 filhas. Filhos e filhas que viviam fazendo banquetes. E Iov vivia orando, praticando sacrifícios, pedindo ao Eterno em orações para que perdoasse os seus filhos, ali caso houvesse algumas falhas por parte de seus filhos. Portanto, toda esta riqueza e também os seus filhos e filhas de Iov será tirado. Apenas lhe restará a sua companheira, a sua esposa e também as suas chagas. E Iov continua sendo um homem íntegro, sincero, temente ao Eterno e desviando de todo o mal. Muito bem. A partir de agora, vamos fazermos a leitura deste texto. Eu acredito que vai dar para você trazer uma ênfase e compreender este texto, que está em Sefer Iov, capítulo 2, versos 9, ou também, como você desejar, livro de Jó, capítulo 2, versos 9, em que o texto diz assim: Vatomer lo isto oderra mahazik betumaterra. Ou seja, vatomer, o vav aqui novamente é uma conjunção. Independente da conjunção ser vá, ve, vi ou
U, sempre ela vai ser traduzida como a nossa vogal E. Portanto, a palavra aqui é tomer. Tomer vem da raiz da palavra amar, por exemplo, amar. Ele disse, por exemplo, vaiomer, e ele disse. Portanto, aqui é vatomer e ela disse. Isto, por exemplo, ish, homem, isha, mulher, isto, sua mulher. Portanto, e disse ela, sua mulher, lo, para ele. Oderá. Oderá vem da raiz od. Od significa ainda, ou até mesmo além disto. E Ra aqui está nos indicando que se trata da segunda pessoa dos pronomes pessoais no singular. Portanto, Oderá, ainda tu, mahazik. Mas significa na. E Hazik vem de Hazak, força, forte. Portanto, mahazik, na força. Betuma terra. B é uma preposição. Em, no, depende, é do contexto. E Ra aqui, novamente, está nos indicando que se trata da segunda pessoa dos pronomes pessoais no singular. Portanto, a palavra aqui é tuma, integridade. Por exemplo, tam, tam é íntegro. Por exemplo, ishtam, ish é homem, ishtam, homem íntegro. Portanto, betuma terra, em tua integridade. Barer. Barer significa se curve, abençoe, se ajoelhe, louve, pois barer é a mesma estrutura da palavra Baruch. Por exemplo, Baruch Hashem, ou seja, bendito seja o nome, ou abençoado seja o nome. Portanto, Barer significa abençoe, abençoe a Elohim, abençoe ao Criador, abençoe a Adonai, o Elohim de Israel. Pois o texto fala a respeito do Criador, aquele que criou os céus e a terra e tudo o que há. Portanto, Barer Elohim Vamut. Va é uma conjunção e. E mut significa morra. Portanto, o texto diz assim: e disse ela, sua mulher, para ele: ainda tu retens ou ainda tu se apega na força da tua integridade? Abençoe ou até mesmo se curve, se ajoelhe ou louve a Elohim e morra. Eu espero que você tenha compreendido este texto e que você tenha percebido que os tradutores modificaram os textos e alteraram nomes. Portanto, se você tem algum texto das Escrituras que você não conseguiu ainda compreender, envie ele para nós, para ivan.rodriguesdejesus@hotmail.com, que nós vamos trazer este texto aqui e fazermos um vídeo para nós entendermos este texto junto, na fonte autêntica, na fonte original. Ok? Muito bem, eu espero que você tenha compreendido. Portanto, esta foi mais uma shiur, ou seja, esta foi mais uma aula. Eu quero aqui, portanto, deixar o meu lehitraot, meu até breve, até a próxima, e o meu toda rabá, o meu muito obrigado. Portanto, lehitraot e toda rabá. Até breve, até a próxima, muito obrigado e shalom para todos!